Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala de negócios, carreira, oportunidade, mas fala principalmente de propósito. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o novo CEO da Ambev, Jean Gereissati, que está aqui conosco no Mundo Corporativo. Jean, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia. Prazer, Milton, estar aqui com você. Estou muito animado aí com essa oportunidade que você me deu. Jean, falei agora que você é o novo CEO da Ambev. Você assume oficialmente em janeiro este cargo. Conta para nós um pouco dessa trajetória, porque ela diz muito do que a gente vai falar hoje aqui. Milton, então, 1º de janeiro, né? Fui convidado no dia 18 de novembro para assumir a nossa operação, como CEO da nossa operação. 1º de janeiro. Eu sou uma prata da casa. Há 21 anos trabalho na companhia, já fiz um pouco de tudo lá, tive a chance de ter uma experiência internacional, fui presidente da nossa operação na China, presidente da nossa operação no Caribe, e há 11 meses eu voltei, estou consolidando a operação brasileira, mas agora houve o convite para ser o CEO da Ambev para a América Latina, para a América do Sul. Agora, você começa na empresa como trainee. E eu digo que isso tem muito a ver com o assunto que nós temos para conversar hoje também, porque isso vem ocorrendo ao longo do tempo na história da Ambev. Quer dizer, que é essa ascensão social dentro da empresa. Para falar a verdade, Milton, eu entrei num cargo normal, eu nem trainee fui. De alguma maneira, eu sou cearense, eu vim fazer faculdade em São Paulo. De alguma maneira, eu sou cearense. Eu sou cearense, eu vim fazer uma faculdade em São Paulo e de alguma maneira eu parei na Ambev. Acho que de alguma maneira, porque o meu sonho era ser empreendedor. Eu sempre quis empreender. Viu? Minha mãe empreende, meu pai tem uma família de empreendedores. E eu tinha uma visão muito clara na minha faculdade que esse era o meu caminho. Ao longo da faculdade eu conheci a Brahma na época. Me interessei pela cultura, houve a oportunidade de eu participar de um processo de seleção e eu entrei, imaginei que em algum momento eu ia aprender, ia me desenvolver, eu ia montar meu pé de meia e que eu voltaria para o meu plano de ser empreendedor, mas no final casei com a companhia, sou apaixonado pela companhia que eu trabalho, a companhia veio de alguma maneira me empoderando. Quando eu pensava em ser empreendedor, eu queria fazer minhas coisas, tomar meus riscos, ter meus erros e meus acertos. E de alguma maneira a companhia veio me empoderando, veio me dando desafios maiores do que eu esperava, aceitando meus erros nos momentos que eu errei e me preencheu com essa necessidade que eu tinha de tomar risco, de crescer, de me enriquecer trabalhando. E aí eu venho na companhia há 21 anos. Mas então deixa eu entender o seguinte, porque, por exemplo, você está deixando um cargo de diretor de vendas e marketing, assumindo como CEO dessa empresa. Quando se assume estes cargos, a gente deixa de ter essa ideia de empreendedor? É muito diferente? Eu acho que não. Eu acho que cada vez que eu subo mais eu tenho liberdade para implementar as coisas que eu quero, implementar as ideias, ouvir do meu time, os planos, e quanto mais eu subo, mais flexibilidade eu tenho para tomar meus riscos, né? Essa é a vida do empreendedor, é ter esse tino comercial, é fazer suas apostas, e eu acho que o melhor lugar do mundo para você é como CEO da Ambev, para eu poder fazer isso. E como é esse empoderamento ao qual você chamou? O que uma empresa precisa para gerar isso nos seus executivos ou nos seus colaboradores, até porque necessariamente o colaborador não precisa ser um executivo para sonhar em ser um diretor, etc. Na verdade, as empresas são muito diferentes, né, que estão por aí. E isso tem muito a ver com a cultura, né, tem muito a ver com o modus operandi das empresas, né? A gente está vendo o mundo com a explosão de startups. Em startup isso é muito fácil acontecer. Elas já nascem com esse DNA, são pequenas, tem pouca gente. Você tem que confiar nas pessoas, tem que trabalhar com gente boa. Isso tem que acontecer. Você vê muito isso acontecendo em startups. É muito difícil isso acontecer em multinacionais.
As multinacionais geralmente são mais morosas, tem mais layers, você tem que negociar com mais pessoas, tem que chegar em mais consenso. O que eu gosto da Ambev é que eu sinto a gente como uma global startup. É muito difícil você ter startups globais. Geralmente startups são pequenas, são locais, estão começando. É muito difícil você ter uma multinacional ágil. E o sentimento que eu tenho é que a Ambev conseguiu, de alguma maneira, com a sua cultura, unir, né, esse conceito de trabalhar como uma startup em um footprint global que me dá a chance de trabalhar na China, que me dá a chance de trabalhar na República Dominicana. Então, isso depende muito da cultura das companhias. Existem companhias muito difíceis. Eu enxergo isso funcionando, esse empoderamento, em startups. Difícil de acontecer em empresas grandes. Eu acho que a Ambev conseguiu, mesmo com o seu tamanho, footprint global, manter esse DNA do empoderamento. Você usou aí uma outra expressão, a agilidade. Hoje é fundamental nos processos das empresas que exista essa agilidade em todas as dimensões? É muito importante. Deixa eu te dar um exemplo. Assim, eu voltei aqui, né, em janeiro, e uma das coisas, né, como eu estou apontado como diretor de vendas e marketing, estou focado na Operação Brasil, e rapidamente uma das coisas que eu quis dar um step up e criar os nossos capabilities do futuro para a gente vencer no futuro foi a capacidade da Ambev de inovar, né? Vivi na China aí nos últimos 4 anos, vi a velocidade e a busca por inovação e quis implementar isso aqui. Em 11 meses, eu sinto que a gente deu um step up grande na capacidade, na contratação de pessoas, nos grupos, na organização em squads, que você é muito mais ágil. E só para você ter um número na cabeça, ano passado a gente teve 5% do nosso faturamento que veio de produtos que não existiam há 2 anos atrás. A gente, com 11 meses, em setembro desse ano, a gente está com 13% do nosso faturamento de produtos que não existiam. Assim, a gente já está num patamar de inovação chinês. E você conseguir construir os capabilities e entregar resultado em 11 meses, prova que a gente, quando a gente quer, no que a gente se propõe, a gente é rápido. A ideia da inovação é um dos desafios que você tem na nova função, certamente. Agora, a inovação ela passa só por produtos ou ela passa também por serviço e processos dentro da empresa? A inovação ela passa por um mindset. Você tem que ter um mindset de inovação, você tem que liberar as pessoas de trazerem propostas, assumirem riscos. Hoje, pelo que a gente estuda, 50% da inovação vem do topo, 50% da inovação vem da base, então a sua organização tem que estar preparada para inovar em todos os layers. E quando a gente fala de inovação, eu falo das coisas mais fundamentais do nosso negócio, como é inovação em marca de cerveja, receitas novas, embalagens diferentes, que isso é o mais fundamental. Mas aí você seguindo nessa cadeia, você começa a pensar quais são os líquidos diferentes de cerveja que você pode inovar. A gente começa a pensar em ter líquidos distantes do mundo cervejeiro. A gente começa a pensar em ter processos inovadores. A gente, com as oportunidades tecnológicas que a gente tem, a gente começa a pensar em dar um salto no jeito que nós nos conectamos com os nossos clientes, né? Com salto digital, migrando todo o relacionamento com relacionamento digital. Então, quando eu falo de inovação, eu falo de inovação na companhia como um todo. Eu falo do mais fundamental, que é uma receita de cerveja, para serviço, para experiência, né? Para tentar inovar em resolver os problemas do mundo. Se você vê hoje, a gente tem um programa onde a gente apadrinha startups para resolver os nossos problemas de sustentabilidade, problema de plástico, problema de energia. Então, a gente quer inovar para resolver os problemas do mundo em todas as frentes da companhia. Vocês vão buscar em startups também esse tipo de conhecimento, inclusive agregando startups ao trabalho de vocês? A gente tem um processo formal de aceleração de startups. A nossa área de compras toca isso. A gente tem problemas que a gente resolver e, de alguma maneira, a gente vai buscar fornecedores de soluções para resolver problemas complexos que a gente tem. Então, por exemplo, um dos nossos inimigos hoje é o plástico, né?
como é que a gente consegue evoluir, como é que a gente consegue resolver no longo prazo um problema que existe hoje, que é o problema da poluição do plástico. A gente está conectando com as startups, com quem tem de tecnologia, com empresas de fora, para tentar realmente buscar soluções para a nossa poluição de plástico ser reduzida drasticamente. Então, é uma busca de inovação fora da companhia. Quem está inovando na questão de usarmos plástico reciclado, não reciclável, né? Na questão de você realmente ter uma solução efetiva em biodegradar o plástico que a gente usa. A gente está ativamente procurando quem inova nessas frentes para ajudar a gente nesses problemas. Você falou aqui em inovação, falou em cultura, etc., mindset também. Que tipo de trabalho interno uma empresa como a Ambev tem de realizar para gerar esse tipo de pensamento nas pessoas, esse olhar para essas questões, até para que elas possam ser inovadoras? É necessário criar um ambiente específico para isso? Assim, a Ambev, a gente consegue, as pessoas olham muito para o topo e olham muito para a agenda do topo, né? Então, isso sendo uma agenda do CEO, naturalmente as pessoas se abrem e começam a ir nessa direção. Então, assim, se você quer mudar uma companhia para ela começar a inovar, essa agenda tem que vir do CEO, essa agenda tem que vir do topo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que você tem que mexer em algumas estruturas. Você não consegue inovar se você não colaborar, se você não se abrir para fornecedores, para clientes, para gente que está inovando. A inovação ela não necessariamente vem só de dentro. A gente resolve problemas complexos colaborando, você chama fornecedores, você fala do problema, você investe junto e você tenta resolver. Então você tem que preparar a companhia para a companhia colaborar mais, se abrir para fora. Você tem que mudar algumas estruturas, você tem que criar umas estruturas de desenvolvimento e de pesquisa, você tem que alocar recurso para isso, né? E aí você, no dia a dia, você tem que premiar a inovação. As pessoas que inovam mais são criativas, são promovidas, né? De alguma forma, os programas que você tem de reconhecimento envolvem inovação. Acho que com essas 4 frentes, assim, você consegue uma transformação nesse sentido. Agora, a inovação, ela sempre nos remete ao erro, à sequência de erros, até que um acerto apareça e seja transformador. Isso. Como errar dentro de uma empresa que cobra tanto por resultados, como é o caso da Ambev? A gente pode não parecer, mas a gente é muito aberto aos erros honestos, tá certo? A gente, de alguma maneira, trabalha muito tranquilo com isso. Já fiz muitas cagadas na companhia e cheguei aqui onde eu estou, né? Então a gente é muito aberto a isso. Isso não é um problema da nossa companhia. A verdade é que a gente tem um business que é o nosso core, que a gente sabe muito bem o que fazer, que é produzir cerveja, distribuir isso aí. Não é aí que vão ter os grandes saltos, né? Os grandes saltos é quando você lança um produto novo, é quando você investe e compra uma empresa nova, né? Aí é que os erros podem aparecer mais. Por exemplo, a gente quando faz investimento, às vezes você compra empresas para comprar cultura, pessoas e capacidades de inovação. Geralmente, e às vezes quando você investe em empresas e faz ventures, tem muitas que não dão certo. Produtos que você inova, de cada 5 que você lança, 2 se perpetuam com o tempo. E isso é normal. Você agora há pouco falou de uma característica da própria empresa e da necessidade dela se abrir para outros grupos. Isso tem muito a ver com o trabalho também que você pretende desenvolver à frente da Ambev como CEO, ou seja, mudar um pouco o olhar da empresa que foi muito interno durante muito tempo? Isso. A gente veio, Milton, numa corrida pela internacionalização da companhia nos últimos 20 anos, né? Se você vê, a gente estava numa corrida contra o tempo para formar o nosso footprint global. Não é à toa que eu fui parar na China, não é à toa eu fui para o Caribe, para a República Dominicana, quando a gente comprou uma empresa lá. Então, isso era a prioridade da nossa companhia. A gente estava em expansão, estava buscando ser bem-sucedido em outros países do mundo, e com isso a gente foi muito disciplinado e veloz em fazer tudo isso, né?
essa velocidade e essa visão da expansão global fez com que a gente olhasse muito para a gente, que a gente exportasse muita gente e que a gente ficasse muito autocentrado na nossa expansão, né? O que eu quero... E aí eu tenho que fazer aqui um meia-culpa, que a gente, nesse processo, tem que melhorar o nosso poder de escuta, tem que ter mais empatia com os problemas do nosso ecossistema e reconhecer isso é bom porque faz a gente viver bem com isso e mover adiante para solucionar isso. O que eu quero trazer para a mesa hoje é que a gente quer olhar muito mais para fora e ver a Ambev não como uma empresa, mas como um ecossistema maior, né, que começa com um agricultor que planta cevada e termina com um empreendedor que geralmente é uma mulher ou é pardo, que está tentando montar um bar na periferia de uma metrópole de São Paulo e está servindo um copo de cerveja para os nossos consumidores. Então a gente está dentro desse ecossistema, que é um ecossistema muito importante no Brasil, sem falar dos nossos consumidores. A gente tem 100 milhões de consumidores que tomam alguns de nossos produtos, que tomam a nossa cerveja, né? Que talvez em certos momentos seja o único momento de luxo que alguns dos nossos consumidores têm, que é tomar uma cerveja no final de semana. É um produto de luxo para uma boa parte da população brasileira. Então, só enxergando holisticamente esse ecossistema é que a gente vai conseguir se expandir, colaborar mais, resolver os problemas desse ecossistema, nos abrir, e essa é uma visão que eu tenho. Assim, eu quero realmente olhar a nossa companhia como um ecossistema maior, onde a gente participa, mas colabora, e eu quero expandir nosso protagonismo com impacto social maior no Brasil, dentro desse ecossistema. Você falou em escutar. A Ambev deixou de escutar o seu cliente? A gente, não é que a gente deixou de escutar, mas a gente estava muito focado na nossa expansão, a gente estava muito preocupado na busca do nosso footprint global, tá certo? Então, essa era a prioridade. A gente volta com a prioridade do consumidor e do cliente como a nossa prioridade número 1. E como a gente estava muito focado na expansão, a gente tem a oportunidade de escutar mais, entender os problemas que mudam com o tempo. Os problemas dos nossos clientes, os problemas dos nossos consumidores mudam com o tempo, né? E a gente, colocando todo o esforço nessa visão, a gente vai ter a capacidade de colaborar muito mais e realmente expandir esse ecossistema como ele deve ser expandido. Então, deixa eu ouvir agora o que os nossos ouvintes estão falando, tanto pelo Facebook como pelo Twitter. O José Aparecido escreve para nós, diz assim: gostaria de saber quais são as habilidades e o perfil que a Ambev procura em seus colaboradores, além de honestidade, competência, caráter. Caráter é o número 1. Você terminou com ele, a gente tem que buscar gente, a gente quer buscar gente que trabalhe com a gente, que tenha caráter. Tá certo? Essa é a primeira e você terminou por ela. Mas, having said that, a gente quer pessoas... A Ambev é uma empresa que a gente fala muito de sede, né? A gente produz bebidas e a gente mata a sede das pessoas, de alguma maneira. Mas, mais do que a sede física, a gente quer matar a sede emocional das pessoas, né? Quando você toma uma cerveja, você, de alguma maneira, você está matando a sua sede por socialização com seus amigos, né? Quando a gente pensa em funcionários, a gente quer funcionários, né, que pensem grande, né, tenham um caráter correto, que tenham ambição de se desenvolver, né, de crescer, que tratem a nossa companhia como se fosse a companhia deles, não sejam simplesmente funcionários, mas sejam donos, né, que tenham esse mindset para poder trazer para a gente os problemas, trazer as soluções, como se a empresa fosse deles. É isso que a gente busca. E a gente quer gente, né, que tenha visão de mundo e que tenha também a capacidade de se relacionar para poder colaborar dentro desse ecossistema, criar valor e dividir valor. Então a gente busca muito quem enxergue a nossa companhia como sua, tenha visão e tenha uma capacidade de colaborar com os outros.
Primeiro, como é que é feita a contratação desse pessoal? Segundo, em que momento vocês identificam isso no candidato? A gente gosta muito de contratar na base, tá certo? Se você vê, eu cheguei como CEO da companhia 21 anos depois. A gente tradicionalmente, não contrata no topo. A gente gosta dos programas de trainee depois da faculdade. A gente gosta daquela turma que está no frontline, que entra como vendedor, que entra como supervisor, que sabe ali, no momento do fechamento do negócio, o que é importante para a turma. A gente gosta de fazer a turma entrar no começo da sua carreira, né? Gente com potencial. A gente tenta identificar isso nos nossos processos de seleção, mas a verdade é que os 2 primeiros anos de carreira são muito importantes no nosso julgamento e na nossa percepção que as pessoas têm as características que a gente quer. Não precisa estar 100% na entrevista. Como a gente contrata muito da base, os 2 primeiros anos a gente shapeia muito as pessoas e a gente aprende muito com a performance das pessoas. E daí segue. A Helena Bonamico pergunta para você se o Jean tem alguma dica para quem está começando a carreira. Olha, assim, na Ambev ou está começando qualquer carreira? Está começando a carreira, mas Olha, quem sabe ela até manda o currículo. Tem que fazer o que gosta, né? No final você tem que fazer o que você gosta. A prioridade agora é menos... eu acho que é menos o salário, é menos a remuneração e mais você buscar o que você gosta e você buscar se associar com alguém, com a empresa que tem a capacidade de vencer junto com você, que tem os seus valores, que esteja em crescimento, né? Eu acho que você tem que buscar assim uma boa empresa que consiga, de alguma maneira, que você enxergue, que tenha os seus valores e que tenha uma proposta de crescimento, e você tem que fazer o que você gosta. Acho que esse é o começo de tudo. Jean, o que você fez para começar a carreira? Olha, Você lembra de alguma história assim que você tenha vivenciado lá no início? Não faz tanto tempo assim, vai. Dá para lembrar. Na verdade, assim, meu sonho era ser empreendedor, né? E eu saí do Ceará, vim para São Paulo, fiz faculdade aqui, e isso estava na minha cabeça, e eu de algum momento, logo após a faculdade, eu passei muito tempo em São Paulo e resolvi voltar para o Ceará e tentar empreender com a família. E essa era a minha visão número 1. E eu descobri que, assim, trabalhar com a família não era... misturar as coisas não era exatamente o que eu queria. E aí, depois dessa tentativa de empreender, eu tive a chance de me deparar no quadro de contratações da faculdade com a proposta da Ambev, na Brahma, na época, e eu fui para lá. É uma cultura que eu me apaixonei no momento 1. Eu lembro que eu e um colega da Fundação Getúlio Vargas, eu fiz Fundação Getúlio Vargas, entramos ao mesmo tempo, e eu lembro que com uma semana estava claro que eu estava apaixonado pela companhia, e o meu companheiro de trabalho, que era da GV, tinha sido formado como eu, aquilo não era para ele. Então a nossa companhia, realmente, ela é uma companhia que não é todo mundo que gosta. É uma companhia frugal, é uma companhia de pessoas que fazem, menos de pessoas que pensam e filosofam muito, é uma companhia de pessoas que fazem, né? Então não é todo mundo que gosta do jeito que a gente trabalha, da cultura da nossa companhia, mas a verdade é que quem gosta, ama. Então o que eu me lembro foi claramente assim, eu me apaixonando pela companhia no começo da minha carreira, e companheiros assim achando aquilo muito diferente do que eles esperavam, e eu dizendo, não, eu acho que achei meu casamento aqui. O ouvinte que está aqui pelo Twitter e tem como perfil @afcarnaúba pergunta: o jovem possui uma tendência a ser mais autodidata. Como lidar na captação de novos talentos? Olha, ser autodidata é bom. Hoje, com essa internet aí, o mundo com problemas super complexos, não tem, assim, a Bíblia da resolução dos problemas. Os problemas são complexos, você tem que juntar, associar coisas, conhecimentos, né, para poder resolver. E você tem a capacidade de aprender e ser autodidata. Eu quero alguém que trabalhe comigo assim. Como é que é essa relação com os jovens dentro da empresa?
Vocês têm algum trabalho específico para eles? Porque o programa de captação dos jovens, esse é um programa bastante conhecido, mas Sim. vocês têm algum trabalho específico, pensado, que pode até servir como referência para outros grupos, levando em consideração essa geração nova que chega, aliás, diferente muitas vezes do que a gente conhecia, imagino que diferente até de você, que entrou quando entrou lá na Brahma? Eu sou da geração X, né? Sou muito diferente dessa geração que está aí. E fico impressionado como essa turma que chega aí, ela chega com uma visão de mundo, com uma visão sistêmica, mais apurada do que a que eu tinha no começo da minha carreira, né? O que isso é muito bom. Às vezes o que a gente vê são as pessoas os jovens um pouco desfocados, às vezes com muitas coisas na cabeça, com muitas opções. O que a gente gosta de fazer é pegar essa turma, esses talentos, assim, do jeito que eles são, e dar problema para eles resolverem, né? À medida que você vai dando problema e vai empoderando essa turma para resolver, eles vão ficando. Porque o que o pessoal quer é uma capacidade de gerar impacto. Isso é o que essa geração nova quer. Então, se você pegar essa turma e der problema para eles resolverem, e der recursos e empoderamento, essa turma ela vai ficando. E o que a gente gosta mesmo é de acelerar esse pessoal, de dar problemas que eles não se sintam preparados o suficiente hoje para resolver. Tem muita empresa que fala assim, eu vou treinar você completamente e vou dar uma função nova. Eu vou treinar você completamente. A gente joga na frente as pessoas diante dos problemas que a gente tem. Eu, quando fui para a China, eu não tinha a mínima noção do que era a cultura chinesa, né? Eu tive que aprender on the job, mas aquilo me enriqueceu de um jeito que foi o MBA da minha vida. Então, o que a gente gosta é de pegar esses talentos, essa turma que a gente identifica, esses jovens, e dar problemas e poder que isso faz com que eles fiquem com a gente. E aí onde entra a discussão do propósito. O que é o propósito e como isso retém pessoas na sua empresa? Eu acho que hoje, assim, as organizações, toda organização tem que pensar a sua organização em 3 pilares. Assim, uma organização tem que ter qualidade nos produtos e nos serviços que ela oferece. Uma organização, ela tem nesse mundo novo que pensar em inovação, e a organização tem que pensar o seu impacto social e ambiental, né? Essas 3 frentes têm que estar cobertas por uma empresa que quer ser protagonista e que quer ser líder, e você tem que trabalhar nessas 3 frentes para você ter uma chance mínima de você contratar os talentos que estão aí, né? Hoje, se você não trabalha essas 3 frentes, é muito difícil você contratar os melhores que estão aí. A verdade é que essa turma nova, ela quer ter a chance de causar impacto. É isso que todo mundo quer hoje. Não necessariamente uma causa específica, mas ela tem o que a juventude quer é a chance realmente de no seu ambiente de trabalho, mudar o seu mundo. Isso a gente consegue dar bem. Pergunta da Débora, que é nossa colaboradora aqui no Jornal da CBN, aliás, é nossa colaboradora aqui no Mundo Corporativo, que é a seguinte: a empresa dá espaço para os funcionários estudarem, investirem na própria carreira, ou só contrata pessoas já com nível superior? Investe intelectualmente no funcionário? A gente investe muito, a gente tem uma universidade dentro da companhia, que chama Universidade Ambev, que faz curadoria de todos os treinamentos que a gente tem, e garante o treinamento das pessoas que trabalham com a gente, né? Mas a verdade é que a gente não tem essa visão de contratar gente preparada, a gente tem a visão de contratar gente com caráter, com visão, e que vai tratar a nossa companhia como se fosse sua, né? E o que a gente é bom mesmo é de acelerar essas pessoas, de dar problemas novos, que aí os autodidatas e que aí o treinamento na função ele vai acontecendo, entendeu? Se você pensar, a forma que a companhia me preparou para esse desafio que é ser CEO da Ambev, ela foi me dando desafios complementares à minha formação, onde eu fui aprendendo a trabalhar com culturas diferentes, a escutar de uma maneira diferente o chinês, que eu não tinha a mínima ideia do jeito que ele estava pensando, então eu tinha que apurar minha escuta, apurar a forma com que eu me relaciono.
foi me mandar para a República Dominicana para cuidar de uma integração e de uma compra de uma empresa nova e do processo de aculturar as pessoas da nossa empresa. Quando ela me jogou na parte de estratégia comercial para eu desenvolver o meu pensamento estratégico para o futuro. Quando ela me jogou num problema que a gente teve em algum momento, que era uma área problemática com as nossas marcas, que eu tinha que solucionar. Então, ao longo da carreira, ela foi me dando desafios e suportes que hoje me fazem preparados para esse desafio novo que eu tenho. Não foi um curso em sala de aula, foi um aprendizado na função. Você está assumindo o comando de uma empresa da dimensão da Ambev, isso por si só já é um desafio. Você está assumindo essa empresa num Brasil como o nosso. Qual é a sua perspectiva, qual é a sua expectativa em relação ao Brasil, à economia brasileira, diante do cenário que nós estamos vivendo aí? Olha, Milton, assim, eu sou um otimista por natureza, tá certo? Então, eu tenho que estar preparado para quando essa economia melhorar. O nosso business, ele sofre muito na crise. A gente passou aí por 3, 4, 5 anos onde a renda do trabalhador, a renda do consumidor não vinha, né? Onde o endividamento estava alto, onde as pessoas tinham dificuldade de colocar cerveja na sua cesta. A gente sofre muito nesses períodos. Mas são nesses períodos que isso são ciclos. A gente tem que estar preparado para quando as coisas melhorarem. A gente tem que estar cuidando das nossas marcas, investindo na nossa capacidade, que no momento que a renda do trabalhador, a renda do brasileiro começar a melhorar um pouquinho, a nossa empresa ela vai voar. Tão otimista quanto realista, você acredita que isso vai passar a acontecer quando? Já em 2020? Ou ainda a gente tende a passar aí por alguns anos de dificuldade na economia? Olha, 2019 já vai ser melhor. Já foi um ano melhor, assim, na nossa indústria, falando de cerveja. 2020 eu acho que vai ser melhor ainda. Ainda não é o crescimento chinês, ainda não é o crescimento que a gente tem, mas eu sinto que vai ser um ano melhor o ano que vem também. Uma coisa que você quer mudar na Ambev? Eu quero trazer essa visão de abertura e colaboração para a companhia como um todo. Eu quero desenvolver a nossa capacidade de inovar e eu quero dar um salto tecnológico na nossa companhia. Essas 3 coisas são 3 coisas que eu vou trabalhar muito para deixar de marca. Jean, muito obrigado pela gentileza de ter estado conosco aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Um abraço. Jean Gereissati, CEO da Ambev, conversou com você hoje aqui no Mundo Corporativo. E você que participou desse programa, nosso agradecimento especial, lembrando sempre que você pode se juntar ao nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, no LinkedIn. Se inscreva por lá, porque daí você pode publicar o seu conhecimento e compartilhar com outras pessoas, assim como absorver o conhecimento dos outros também. Afinal de contas, esse é o nosso grande objetivo aqui no programa. Colaboraram com o Mundo Corporativo Guilherme Dogo, Rafael Furugem, Bianca Kirklevix, Débora Gonçalves. E você, claro, aqui no Mundo Corporativo. Até o próximo capítulo.